Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Hoje é o dia do nosso relógio de oração, né? Hoje que você possa meditar então no livro de Marcos, do capítulo 6, do verso 45 ao 52. Vamos ler? Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida. No outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende coragem, sou eu, não temais." Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecidos. Então, o tema desse devocional é seriamente encrencadas, né? E nesse trecho a gente vê que é uma passagem bem conhecida, né, entre todo mundo, e que traz umas reflexões importantes e bem pertinentes a nós. Eu não sei você, mas eu sempre tive uma crença bem errada em relação à obediência, né? A minha crença em obedecer a Deus remetia que eu seria totalmente poupada às dificuldades da vida, né? Então eu acreditava muito nisso. E de verdade, né, eu acreditava que se eu enfrentasse dificuldades, amadas, era porque eu tinha desobedecido a Deus. Então, qualquer problema que eu tinha, eu achava que era porque eu tinha desobedecido a Deus, então, né, aquilo ali era um peso, né? Em algum momento eu tinha desobedecido a Deus, então por isso que eu estava passando por aquilo, né? Então acaba virando um peso sobre as nossas costas. Então, eu pensava assim, que se eu continuar, né, convivendo, né, onde eu morava, ou se eu me casasse, né, de uma forma que eu deveria viver, da forma que eu deveria viver, né, o meu casamento, né, ou onde eu morava, tudo seria perfeito, né, eu seria totalmente livre, isenta de problemas, né, mas aqui nessa passagem, né, a gente vê, né, bem claro que os discípulos, eles estavam encrencados, né? Eles estavam passando por uma tempestade, né? Ali estavam correndo sério risco de vida. Eles, água forte, água, né, muito agitada, turbulentas, passando pelo barco ali, né, batendo no barco. Então eles estavam totalmente encrencados ali. E eles estavam correndo esse risco, né, de vida, né, essa tempestade, passando por essa tempestade, fazendo exatamente aquilo que eles deveriam fazer, né? E mesmo tendo aprendido, né, sabendo o que Deus queria deles, eles estavam passando pela tempestade. E esse é só mais um trecho bíblico que aponta, né, para uma realidade para as nossas vidas, que nós podemos seguir diretrizes bíblicas, né, sobre o casamento, ou sobre a nossa vida mesmo, e assim ter dificuldades, né? Tanto no casamento, e você pode aplicar isso na maternidade, na sua vida profissional, no seu relacionamento, nas suas amizades. Então, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Então, esse é só um trecho que aponta para isso, mas tem outros trechos que mostram isso para nós, né? E quando nós enfrentamos, né, enfrentamos as dificuldades, né, a nossa tendência muitas vezes é nos esforçar mais, né, nos esforçar, né, remar mais, né, para que a gente consiga vencer essa tempestade, né, essas dificuldades. E a gente acaba buscando conselhos, a gente acaba buscando livros, né, e nós acabamos nos preocupando muito, né, em relação a essa dificuldade. Mas por quê? Porque nós queremos a todo custo vencer, né, essas dificuldades que a gente enfrenta na vida. E veja, não é uma forma errada de nós queremos, né,
conselhos, livros, não é. Mas é justamente nessa posição de nos esforçarmos com os nossos próprios braços, de querer passar pela dificuldade, que nós estamos seriamente encrencadas, né? Quer um casamento, quer uma criação de filhos, quer um relacionamento, uma amizade, o que for, vida profissional, o que for, amadas. É nessa encrenca que muitas vezes nós temos a oportunidade, muitas vezes não, sempre nós temos a oportunidade única de ver e experimentar o cuidado zeloso de Deus com as nossas vidas. É nas tempestades que nós chegamos no nosso limite, né? E é aí que quando nós estamos no nosso limite, é que Jesus se aproxima. Jesus se aproxima de uma forma que jamais a gente conseguiríamos se aproximar. Ele chega, né? Ele anda sobre as águas, ele chega de um jeito que a gente é incapaz de chegar. E quando a gente olha ele andando sobre as águas, ele mostra o seu poder, um poder ilimitado. E é revelado através dele a nossa limitação, a nossa fragilidade, a nossa impotência diante dele, né? Então, quando nós tentamos vencer uma tempestade, Jesus vem e nos acalma. Ele anda sobre as águas. E ele vem como o único que tem o poder, tanto de acalmar a tempestade, quanto de nos guiar em meio a ela, não é verdade? Ele é o único que tem esse poder ilimitado. E ele entra no barco, né? Assim como ele disse aos discípulos. Se você ler aqui o verso 50, né? Vamos ler? Pois todos viram e se assustaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu junto deles no barco e o vento cessou. Então Jesus, ele entra no barco e ele diz para mim, para você e para os discípulos, ele disse ali: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Eu estou aqui. É isso que nós precisamos nos lembrar todos os dias e ouvir, amadas. Que você possa grifar esse trecho. Sou eu, tende coragens, não tenha medo. E você? Você já se sentiu assim? Ou você está se sentindo assim? Que você ore por isso. Ore para que a presença do Senhor seja real. Ore para que a presença do Senhor se mostre presente e acalme o seu coração. E Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Lembre-se dessa verdade todos os dias da sua vida. Coragem, Jesus está no barco. Não tenha medo. Que nós clamemos a Deus para que Ele possa acalmar o nosso coração em meio à tempestade. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.